Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vim aqui para te entregar uma palavra da parte de Deus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo me toca no coração para entregar esta palavra para você. O que fazer diante de dias difíceis? Quais atitudes eu devo tomar diante de circunstâncias adversas? Por que muitas das vezes somos surpreendidos por problemas, dificuldades, lutas, tribulações? Jesus, muitas das vezes, quando ele ensinava, ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. A Bíblia ela fala que Deus é aquele que nos ilumina, que nos ajuda nos dias difíceis. O Salmo de número 91, ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansará. Mas como nós podemos vencer os dias difíceis? Como que nós podemos nos comportar diante de circunstâncias adversas? Eu quero trazer para você um exemplo de um rei chamado o rei Josafá, né? O rei Josafá, a Bíblia fala que ele se esforçou muito para buscar a Deus. O rei Josafá foi um rei que desde o momento em que ele assumiu o reino, ele começa a se esforçar e ele vai buscar a Deus de todo o coração. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos esforçarmos. Eu vou repetir, nos esforçarmos muito para estarmos em sintonia com Deus. A Bíblia vai dizer que nós buscaremos a Deus, está lá em Jeremias, nós buscaremos a Deus e nós o encontraremos quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Josafá, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar viver uma vida íntegra, ele vai transformar o reino dele em um reino de justiça e integridade. Então ele se esforçou. Mas no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, o versículo 1 vai dizer que os exércitos moabitas, amonitas, declararam guerra contra Josafá. 3 exércitos se juntam: moabita, amonita, meunita, para declarar guerra contra Josafá. Entenda que mesmo nós buscando a Deus, mesmo nós nos esforçando em seguir a Deus, mesmo nós dando o nosso melhor para agradar a Deus, estarmos na presença de Deus, isso não é garantia de que nós não vamos ter tribulação. Às vezes, nos esforçamos tanto em buscar a Deus e de repente nos deparamos com uma notícia terrível, seja a notícia de uma doença, seja a notícia de algo que nos abala muito, que às vezes os nossos filhos passando por tribulações. Eu não sei qual a notícia que te abalou, qual foi a notícia que te entristeceu, qual foi o problema que te impactou de tal maneira de você pensar em desistir. Josafá, mesmo estando numa sintonia perfeita com Deus, 3 nações se unem contra ele.
E é interessante, né? Que às vezes as lutas vêm e a gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? E às vezes você não fez nada. Às vezes a única coisa que você fez foi se esforçar em buscar a Deus. Às vezes a única coisa que você fez foi nutrir um coração puro diante de Deus, mas mesmo assim as tribulações vêm, mesmo assim a notícia ruim bate à nossa porta, não é? Então no mundo teremos aflições, no mundo teremos dores, mas a Bíblia diz no livro de Salmos agora, muitas são as aflições de um justo, mas Deus os livra de todas. Muitas são as aflições de um justo. Creia em Deus. Não vacile a sua fé, porque Deus, Ele tem poder para te livrar. A primeira coisa que eu vejo que Josafá fez, a Bíblia diz que ele temeu. Josafá, no versículo 3, a Bíblia diz que ele temeu, ele ficou amedrontado, ele ficou apavorado, ele ficou com medo. A primeira coisa que eu vejo de Josafá é que ele não escondeu suas emoções. Ele não procurou parecer um super-homem, porque às vezes a gente quer parecer um super-homem, uma super-mulher. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, mas eu tô sentindo você um pouco triste. Não, tá tudo bem. E às vezes você está machucado, você está machucada, você está sangrando e você quer parecer aquela imagem de que tá tudo bem. É verdade que nós não devemos expor as nossas emoções para qualquer um. É verdade que nós não devemos ir nas redes sociais e nos lamentarmos na frente de todo mundo. Mas aquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas íntimas, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe, você tem que expor as tuas emoções. Você fala, eu não estou bem, me ajuda. Porque o segundo passo dele, qual foi? Ele se amedrontou, versículo 3, mas ele foi pedir a orientação de Deus. Ele não escondeu suas emoções, ele sentiu medo, talvez ele chorou, talvez ele ficou algumas noites sem dormir, mas logo em seguida, o que ele foi fazer? Buscar a orientação de Deus. Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que buscar a orientação da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre esse determinado assunto? Um exemplo, se você está passando um problema com os seus filhos, o que a palavra de Deus diz sobre os seus filhos? O que a palavra de Deus diz sobre a situação na qual você está passando? Eu não sei a situação que você está passando, mas a Bíblia diz, muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas. Será que o Senhor, Ele não tem poder para te livrar? Então ele buscou a orientação. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, nós não buscamos a orientação, às vezes nós buscamos o isolamento. Será que é a hora de você buscar o isolamento? Será que é a hora de você se esconder, de você não querer ver ninguém, de você não querer ir à igreja? Porque tem pessoas que não querem ir à igreja quando está passando pelos momentos de tribulação.
Será que não é o momento de você fazer como Josafá? Josafá, ele ficou com medo, sim, ele se abalou sim, mas a Bíblia diz que ele foi buscar a orientação de Deus. E a orientação de Deus foi essa: jejua, vai para o jejum. A primeira orientação de Deus mandou Josafá para o jejum. Deus mandou Josafá convocar o povo. Convoca o povo, chama teu marido, chama teus filhos, chama tua esposa, liga para o teu pastor, manda uma mensagem, fala: pastor, ora por mim. Liga para pessoas de confiança, pessoas que você confia, fala: me ajuda em oração. Josafá, primeiro ele vai jejuar, segundo ele vai convocar o povo, terceiro ele vai para a oração, ele vai buscar a Deus. Não aceite a situação que você está passando, não se curve diante dos ataques do inimigo. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Não aceite, não se curve diante do inimigo. Busque a direção de Deus. A direção de Deus para Josafá foi: vai jejuar, convoca o povo, ora. E enquanto ele está orando, no versículo de número 22, Deus dá a resposta. Olha a resposta de Deus no versículo 22, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 22. No momento em que Josafá está orando, e ele começa a cantar e louvar. Olha, ele está orando. Desculpa, não é o versículo 22 não. A resposta vem no versículo de número... Espera lá. No versículo 15. A resposta vem no versículo 15. Escuta-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Deus está falando: escuta, eu vou falar. Assim diz o Senhor: não temas. Assim diz o Senhor para você agora: não temas. Não fique desanimado. Não temas e não fique desanimado por causa desse problema, por causa dessa luta, por causa dessa tempestade, pois essa batalha não é sua, mas é minha. Essa batalha é do Senhor, essa batalha é do Deus. Por esta batalha não tereis que pelejar. Amanhã marcharei contigo contra eles. Olha que coisa linda. Deus é o Deus dos exércitos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Creia na palavra de Deus. Então, como vencer as batalhas? Primeiro, não reprima suas emoções. Chora. Sinta medo, isso faz parte. Segundo, busque a orientação de Deus. Terceiro, creia na palavra de Deus. Quarto, comemore a sua vitória antes mesmo que ela aconteça. Olha o versículo 22. No momento em que no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão ao exército inimigo. No momento em que começaram a cantar e a louvar a Deus, Deus trouxe confusão ao exército inimigo. Eles não esperaram Deus derrotar o inimigo para começar a cantar. Pega a revelação. Eles começaram a cantar antes mesmo de Deus derrotar o inimigo. Se Deus disse
está decretado. Não importa o tempo que vai demorar para se cumprir a palavra de Deus. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Descanse na palavra do Senhor, descanse na promessa de Deus. E eu te digo já, antes que Deus faça, comece a louvar, comece a agradecer, comece a cantar o hino da vitória. É fácil agradecer depois que Deus deu a vitória. O difícil é você crer em Deus e agradecer antes mesmo de Ele fazer a vitória. Amém? Como vencer as lutas, as tribulações, as dificuldades? Primeiro, não sinta vergonha do medo, não sinta vergonha de chorar, não sinta vergonha. Segundo, busque a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus através da sua palavra. Terceiro, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Quarto, comemore a sua vitória antes mesmo que ela aconteça, porque a fé é a certeza daquilo que você não vê e a firme esperança daquilo que você espera, daquilo que você crê que vai acontecer. Eu quero orar por você e eu tenho certeza que no momento em que eu estiver orando, o Espírito Santo ele vai trabalhar no teu coração e a alegria do Senhor, o amor do Senhor Jesus vai invadir a sua alma. Você crê no poder da oração? Permita-me eu orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por esta vida que está passando por esta luta, esta adversidade, este problema, Pai. E no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu repreendo todo o mal pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda opressão, eu repreendo toda enfermidade, seja ela física ou espiritual, na autoridade do nome do teu Filho amado, do nome de Jesus, Pai. Eu suplico, eu imploro, que a paz que excede todo entendimento humano venha embriagar o seu coração agora. E que o Senhor, Papai, venha abraçá-lo. E que eles venham experimentar a altura, a largura e a profundidade do seu amor. Espírito Santo, abrace com o seu amor, com a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você ficou até aqui é porque você gostou e você foi abençoado com esta palavra. Eu não sei onde você vai estar assistindo, se é no Instagram ou se é no meu canal no YouTube. Se for no Instagram, me siga, Ricardo Moisés. Se for no YouTube, curta aí esse vídeo, comente a experiência que você teve, os problemas que você está passando e se inscreva nesse canal. É um pequeno canal, mas se inscreva nele. Ative o sininho, porque sempre eu vou estar postando alguns vídeos aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? E se você mora aqui na região de Pindorama, Catanduva, Santa Adélia, Iranha, Itajubi, quer conhecer a igreja a qual eu sou pastor, a nossa igreja fica aqui na cidade de Pindorama, Rua Santa Cruz 287, centro da cidade de Pindorama, Rua Santa Cruz 287. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas da noite, culto de ensino. E no domingo, às 19 horas, culto da família. Você é o meu convidado. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus.